bom dia ou boa noite no futuro para quem for nos assistir aqui na nossa live. A gente está muito feliz essa semana, porque é uma semana de festa essa semana. Nós estamos fazendo o lançamento do nosso livro. Então, gente, olha que lindo esse livro aqui, olha, Meu Mundo de Ponta Cabeça. Então é festa, a gente tá aqui, olha, com bexiga e tem convidados especiais. Nossa primeira convidada é a doutora Wélida Dancini e nós estamos muito felizes porque ela tá aqui com a gente, não é? Já vai entrar, já estava esperando e nós vamos falar sobre cada dia dessa semana, nós vamos falar sobre alguma coisa muito especial. Vamos contar um pouquinho sobre o livro, tá bom? Não vou ficar contando o livro, só dar um spoiler sobre esse livro maravilhoso. E também nós vamos falar sobre educação, sobre reforma em família, sobre coisas boas. Hoje nós vamos falar sobre educação leve. É possível educação leve? E relacionar isso com as nossas histórias lá na Índia. Então, quero dar aí as boas-vindas para quem está entrando aqui na nossa live, tá bom? E vou aguardar um pouquinho a Wélida entrar também para já chamá-la. Olha só, essa semana, a Wélida já entrou aqui. Então, essa semana, só repetindo, nós vamos fazer festa todo dia. Todo dia vai ter festa, tá bom? A gente tá até aqui com as bexigas. Porque, imagina, assim, a alegria minha e do Paulo em fazer o lançamento de um livro que é parte de uma história importante que Deus nos deu de presente. E para comemorar essas festas, não é? Nós convidamos pessoas especiais. A primeira delas é a doutora Wélida, amiga nossa, então eu vou convidá-la aqui e a gente sobre assuntos importantíssimos nessa área de educação. Então, já chamei a Wélida aqui. Vamos aguardar ela entrar e começar a conversar sobre esses assuntos relacionando com as histórias da Índia. Então, hoje eu vou contar uma historinha para vocês, tá bom? Uma historinha bem... na verdade, não é uma história, é uma curiosidade que acontecia muito com a gente lá. E depois disso, nós vamos começar a relacionar essas histórias, essas curiosidades com educação. Hoje nós chamamos a Wélida para contar para a gente sobre educação leve. É possível ter uma educação leve hoje em dia? Então, quantos de nós sofremos com uma educação pesada, uma coisa que é cheia de culpa, de martírio? Então, é possível? Vamos ver. Então, a Wélida disse que não chegou aqui o convite, eu vou convidar de novo. Opa! Yay! Tudo bem, que susto, tudo bem, Wélida? Aqui tá uma festa aqui, a internet, teve um temporal aqui, minha filha, você não tem ideia, a cidade como é que tá, cheia de árvores derrubadas por tudo quanto é canto, poste caído, foi um temporal Sério? bem complicado. Uau! Não, quando você mandou para mim que a sua internet estava assim, zerada, meu coração até gelou. Eu, ai, Deus, por favor. E agora deu certo, né? Graças a Deus, deu certo. Graças a Deus voltou e estamos aí de volta na ativa. Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz, é sempre um privilégio participar de live junto com vocês, que é uma bênção aí o ministério de vocês. Muito obrigada. Ai, a gente que agradece, é um privilégio ter você aqui. A Wélida, a gente fala que ela é uma das nossas madrinhas, assim, do ministério, não é? Então, a gente sente isso quando a pessoa gosta da gente, quando a pessoa acredita no que a gente faz e é recíproco. Então, se eu for apresentar realmente a Wélida aqui, a gente vai ficar uma meia hora, mas só queria dizer, não é, que ela é uma pessoa, uma mulher espiritual, uma mulher de oração. Foi assim que nós nos conhecemos, não é? Uma mulher de madrugadas de oração, que gosta de exercício físico, está sempre lá, encorajando a gente na internet. Ela é escritora, ela é psicóloga,
e realmente palestrante, não é? E realmente tem sido uma bênção o ministério que a Wélida tem para outras famílias. Então, quem segue a Wélida sabe que ela fala com famílias, que ela fala muito, não é, sobre a questão da depressão. Lançou há 2 semanas atrás, não é, Wélida? Um curso maravilhoso. Depois, se você quiser falar um pouquinho sobre o seu curso aqui. E hoje está aqui com a gente, então olha o privilégio, não é? Seja bem-vinda, amiga. Muito obrigada mesmo, tá bom? E assim, vamos começar. Eu estava aqui mostrando para o pessoal o nosso livro, né? Meu Mundo de Ponta Cabeça. E você está sendo a nossa primeira convidada nessa festa que a gente está fazendo essa semana, contando um pouquinho sobre algumas curiosidades lá na Índia. Esse livro fala sobre uma parte de algumas histórias que nós vivemos na Índia em um orfanato. E a partir dessas histórias é o que a gente vai começar aqui a conversar com a Wélida. E aí a gente vai linkar algumas dessas curiosidades com educação, com psicologia, com família. E queria te contar, vou contar aqui de primeira mão para você, não é, Wélida, e para as pessoas que estão aqui com a gente, o que acontecia comigo e com o Paulo, lá na Índia, em relação às diferenças. Então, a cor da pele das pessoas na Índia é bem diferente da nossa cor de pele. E quando nós chegamos lá, o Paulo é bem mais branquinho que eu, né? E ele é bem alto, e os indianos são bem moreninhos. E é uma pele, gente, tão bonita, porque não é jambo, mas não é negro, é uma cor única. E era engraçado, Wélida, que a gente ficava olhando para eles e eles olhando para a gente. Mas a gente aqui no Ocidente, a gente ainda disfarça, não é? Se a gente começa a olhar para uma pessoa e a pessoa olha para a gente desvia o olhar. Na Índia, não. A gente entrava num ônibus ou em qualquer outro lugar, tudo parava e as pessoas ficavam olhando para a gente. E a gente olhava assim, e todo mundo estava olhando para a gente. Eles não desviavam o olhar. Então, era uma situação assim, muito constrangedora no começo. Depois a gente acabou acostumando, não é? Mas, enfim, estou contando essa curiosidade aqui para você, para a gente só dar um start aqui na nossa conversa e dizer o seguinte: hoje nós vamos, né, você vai falar um pouquinho com a gente sobre a leveza da educação e das diferenças que existem entre educações de famílias. E estou aqui com a primeira pergunta para você. A gente considera, Wélida, de uma certa forma, algumas famílias que são mais permissivas do que outras. E outras famílias que são mais tradicionais, mais rígidas, não é? Como que você, no seu olhar de psicóloga, não é, com a experiência que você tem, como é que você enxerga isso também? Existe essas diferenças, essa cultura mesmo, família tradicional, família permissiva? Uhum. Então, na realidade, a gente vive uma crise na educação, né? Porque a gente está num contexto em que a gente está na busca por fugir do modelo tradicional que era extremamente rigoroso, agressivo e violento também. Então, a gente está nessa busca de fugir desse padrão, só que a gente também não sabe qual padrão seria o adequado para a gente estar utilizando. Até porque na nossa cultura se diz muito aquilo que a gente não pode fazer, mas pouco se diz o que fazer e principalmente como fazer. Então, o que acontece? A educação que deveria ser leve acaba se tornando um grande fardo para todos nós, porque assim, nós somos frutos de uma educação que nós recebemos dos nossos pais, que tem coisas boas e tem coisas que a gente não quer carregar para nossa para nossa relação com os nossos filhos, mas existem outras coisas também que a gente
Houve as grandes instituições, os grandes ícones de educação dizendo, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro e tal. Só que não nos dizem de forma assertiva o que fazer e como fazer, e aí a gente fica perdido. Então, assim, existem muitos modelos de educação. Você vai olhar ali, tem a educação positiva, tem a educação neurocompatível, tem a educação liberal. Existem N tipos. E quando você para olhar para cada uma delas, e você fala assim, gente, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou Qual que eu fazer? escolho, não é? Qual que eu escolho? Então, realmente, a gente vive num momento extremamente desafiador, porque a gente não sabe qual caminho seguir, por aquele negócio. Nos dizem o que não podemos fazer, mas o que fazer, como fazer, quando fazer, isso não fica muito claro para a gente. E aí, o que acontece? Tem um outro detalhe também, Valéria, que a gente vive num contexto único da história, que é esse contexto de grande avanço tecnológico. E Sim. nunca na história a gente viveu uma geração, a gente esteve dentro de uma geração que tinha tanto acesso à informação, que é diferente você ter informação e ter conhecimento. Então, as pessoas têm muita informação sobre educação, mas pouco conhecimento sobre educação. Educação de filhos, por exemplo. E aí o que acontece? A gente está imerso nesse mundo tecnológico e, evidentemente, as crianças, os adolescentes, nossos filhos, eles amam tudo isso. E a gente fica aí com um monte de questionamentos. Até onde eu deixo, até onde eu puxo a cordinha, até que ponto eu sou mais liberal, até que ponto eu assumo uma postura mais tradicional. E tem as crianças puxando isso, tem a sociedade puxando isso, e a gente fica ali meio que perdido em relação a tudo isso. Como é que eu faço para educar os filhos no século XXI, nesse contexto, diante de tanta informação tecnológica? Então, quando eu vejo o seu livro dizendo que o mundo está de cabeça para baixo, eu acho que nós, pais, nós educadores, a gente está vivendo bem desse contexto. Porque está tudo de cabeça para baixo, a gente não sabe. E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? O que eu não faço? Como eu faço? São muitos questionamentos e, evidentemente, isso gera muita angústia em todos nós. Com certeza. E deixa tudo muito mais pesado, não é, Wélida? Sim, sim. Porque o que eu percebo, então, as pessoas que estão entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos com dois públicos, não é? O nosso público do Fingerprint, do nosso ministério, as famílias estão entrando aí. Um beijo para todos vocês, as mães que nos seguem. E também quero agradecer o público da Wélida, que está aqui com a gente também, nos assistindo e comemorando, gente. Olha, o lançamento desse nosso livro aqui, Meu Mundo de Ponta Cabeça, que é a nossa experiência lá na Índia. E realmente essa ideia, não é, de ponta cabeça, ela parte da cultura, da nossa visão, não é, Wélida? Porque quando nós fomos lá para a Índia, nós olhávamos para a educação, para a cultura deles, para a forma deles se vestirem, e nós ficávamos assim, gente, isso aqui está de ponta cabeça. Nossa, está muito estranho isso aqui. Mas eles olhavam para a gente e pensavam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, que é o que nós estamos conversando aqui. Nós que temos uma educação, ou seja, permissiva demais, ou seja, muito tradicional, olhamos para o outro pensando, não é, e com esse sentimento, não acredito. Não acredito que, vou entrar aqui numa questão mais prática, aqui nessa próxima pergunta, não acredito que aquela família, porque cada família constrói a sua própria cultura, que aquela família deixa os filhos no Netflix, liberado. Aqui em casa a gente não tem isso. Ou não acredito que aquela família não come tais alimentos, coitadinho dos filhos. Ou que, então, essa
essa permissividade ou não, ela faz parte hoje da nossa cultura e desse grande desafio que você está comentando hoje aqui com a gente. E deixa realmente as coisas mais pesadas. Eu sinto das mães que conversam muito com a gente, muitas delas falam, Valéria, eu entro nas redes sociais e eu fico louca, porque eu não sei quem seguir. Aí eu sigo várias pessoas. E aí eu começo a seguir uma fulana que tem, sei lá, educação positiva. E aí ela fala, não faça isso, ou faça aquilo. Mas aí eu sigo um outro fulano, um outro pastor, sei lá, não é? Porque aí tem as questões religiosas, os princípios. E aí ele fala, usa a vara, vai lá, ó, a vara. Mas aí o outro fala que a vara é uma coisa, a vara é uma... Estou falando só sobre um assunto, não é? Sim, sim. Mas queria colocar para você uma outra pergunta, Wélida. Assim, dessas famílias que acham que elas estão, por exemplo, exagerando, e elas querem retomar em algum sentido. Puxa, eu acho que eu estou exagerando e minha educação está muito pesada, a educação aqui em casa. O que você poderia falar para essas pessoas, sabe? Que acham que tem que ser assim, como você disse, lá eu fui educado dessa forma, e aí eu quero reproduzir isso. Só que em um momento elas percebem, tá pesado demais. E aí? Como é que faz para voltar, não é? Para retomar? É. Na realidade, você falando isso, eu me lembro aqui há uns, sei lá, quando meu filho tinha acho que uns 3 ou 4 anos, eu fui para um evento no Rio de Janeiro e estava conversando com uma amiga que ela estava se aposentando e ela é educadora há muitos anos. E ela me falou uma coisa que foi muito significativa para mim. Ela disse assim: olha, entre você puxar demais ou soltar demais, se você solta e você descobre que você errou porque foi muito liberal, para você puxar as rédeas vai ser bem complicado. Por outro lado, se você puxa bastante, você descobre que você estava puxando demais, para você soltar as rédeas é muito mais fácil do que para você puxar as rédeas. Então, assim, aquilo fez muito sentido para mim naquele contexto que eu estava, e eu acho que hoje eu sei que existem situações de famílias que vivem esse extremo de puxar demais, que chega para o ponto da agressão, da violência. Educação Mas violenta, não é? sim, sim. Mas olhando de um modo geral a sociedade, a gente percebe que, de modo geral, a maioria acaba tendo um estilo de educação muito mais liberal do que essa educação como que eu poderia Tradicional. dizer? Mais tradicional, mas assim, mais firme. Mais firme. Uhum. Então, o que acontece? Eu acho que hoje a gente tá. Eu sei que encontrar esse ponto de equilíbrio é um grande desafio, mas hoje, de forma geral, a gente está muito mais escorregando para o caminho de perdermos as rédeas do que de termos rédeas firmes demais. E isso gera uma grande demanda, inclusive emocional, porque, por exemplo, na minha área de atuação, né, eu sou psicóloga clínica, as demandas que eu recebo no consultório, Valéria, olha, eu posso estar enganada, porque eu nunca nem parei para fazer essa reflexão que me veio aqui agora, esse pensamento. Mas assim, ó, nesse primeiro momento, pensando assim, sem parar para fazer uma retrospectiva, eu não consigo me lembrar de um único caso de uma família que eu tenha atendido, de um paciente, de uma criança e de um adolescente que eu tenha atendido, cujo problema esteja numa família que tinha um controle muito severo. Eu não consigo me lembrar, pode ser que eu tenha tido isso já na minha experiência enquanto terapeuta, mas eu não consigo me lembrar. Agora, casos de pacientes que eu tive e tenho
que estão com sérias demandas comportamentais, demandas emocionais, porque a família não está tendo esse domínio, esse controle, esse acercar os filhos de forma mais perto, mais próxima e mais firme. Porque a gente tem que desmistificar o seguinte: foi criada uma cultura em que, assim, você tem que fugir desse negócio de controlar os seus filhos, de você ter domínio sobre eles. E aí o que acontece? Deixou-se a coisa ir extremamente Foi livre. geral. As crianças assumindo o controle dos pais. E aí o que acontece? Quando na Bíblia tem um texto, eu não vou me recordar agora onde é que está escrito, é no Velho Testamento, que diz assim: quando não há profeta, o povo se corrompe. Está na Bíblia. O que acontece? Quando a gente deixa de liderar a nossa casa, os nossos filhos, eles acabam se sentindo inseguros. Quando a gente deixa que, através de uma educação extremamente liberal, uma educação em que a criança tenha um excesso de tomadas de decisões, um excesso de escolhas, um excesso de liberdade, o que acontece? A criança... Valéria, eu ouço os pais me dizerem assim: doutora, eu não consigo dizer não para o meu filho porque eu amo ele tanto. E eu já ouvi tanto não na minha vida que eu não consigo dizer um não para o meu filho porque eu amo demais. Agora, veja, isso não é amar o filho, isso é amar a si mesmo. Uau, o problema está com você. É você que está com essa dificuldade porque levou um monte de não. Então, você acaba transferindo isso para a relação com seu filho. A criança que não recebe não é uma criança que tem dificuldade de entender que existem limites. É uma criança que tem dificuldade de entender o sistema de uma vida em sociedade, que ela não é o centro da sociedade, nem o centro do universo. E, Valéria, o mais triste que existe é que quando a criança ela não recebe não, ela não é frustrada, ela não percebe que existem limites que estão ali acercando ela, ela não se sente segura e ela não se sente amada. Mas peraí. É ao contrário, não é? Ao contrário, exatamente ao contrário. Dizem assim: eu não consigo fazer nada disso porque eu amo demais. Como eu vou estabelecer limites se eu amo tanto? Como eu vou dizer não se eu amo tanto? Exatamente porque eu amo que eu entrego tudo. Só que a criança está recebendo esse tudo do pai e está dizendo: se meu pai me amasse verdadeiramente, ele ia estabelecer limites, porque ele ia me proteger. Ele não ia deixar eu fazer o que eu quisesse. Ele, na realidade, ele não me diz não, porque ele não está nem aí para mim. Então, há uma confusão de linguagens. O pai quer dizer que ama, não estabelecendo limites, não estabelecendo regras, não dizendo não, não frustrando, porque eu amo demais. Só que a criança, ela está fazendo toda essa leitura e está dizendo: eles não me amam, porque se eles me amassem, eles iam dizer: aqui você pode ir, a partir daí você não pode, eu preciso te proteger. E aí você vai falar assim: mas quando eu faço isso, o que acontece? Meu filho, ele questiona. Meu filho, ele bate de frente comigo, porque ele não quer regras, ele não quer limite. Na realidade, toda criança tem uma busca natural por limites. Por limites, por regras. Tem uma busca natural por regras, porque isso gera em nós proteção. Isso faz com que a nossa estruturação psíquica se organize e a gente consiga, então, ter uma vida psíquica, uma vida emocional de forma adaptativa. A gente não fala normal porque não existe ninguém normal. Cada um de nós tem as nossas neuras, né? Mas a gente é
funcional. A gente vive, tem uma vida adaptada, né? Mas o que acontece? Quando a gente não entrega isso para a criança fala assim, nossa, tem alguma coisa de errado comigo. Então, assim, ou eu assumo o comando dessa família, ou essa família inteira vai desabar. Claro. Agora, pensa numa criança que inconscientemente chega à conclusão de que ela precisa assumir o controle da família. Então, Terrível, assim, que triste. é um processo de adoecimento psíquico que a gente promove nos nossos filhos quando a gente não estabelece regras, não estabelece limite. Claro que isso não é também aquela coisa, né, de imposição, de violência, Campo de concentração. não é um campo de concentração, mas é um campo de negociação. Sentar com a criança e negociar as regras. Sentar com a criança e negociar o não. Peraí, como que eu negocio o não? O não é não e sim assim. Você negocia quando você estabelece as consequências. Olha, isso daqui é assim, assim, assado. Se acontecer de tal e tal forma, a consequência é essa. Se não acontecer, a consequência é aquela. Então, as regras estão estabelecidas. E isso diminui os conflitos, porque a criança ela já sabe qual é a consequência natural de cada uma das ações dela. Uau, gente, ó, o pessoal está escrevendo aqui, Wélida, quanta sabedoria, que especial. Gente, olha o que nós estamos ouvindo aqui. Não diz que essa semana tá top, hein? A Wélida tá abrindo aqui com chave de ouro essa festa que nós estamos fazendo em comemoração ao lançamento do nosso livro, Meu Mundo de Ponta Cabeça. Quantas famílias que estão sentindo isso, não é, Wélida? Que a família está de ponta cabeça e não sabe o que fazer, porque começa a seguir tantos projetos e tal, e ficam perdidos. E muitas vezes eu amei o que você falou, que você ouviu dessa sua amiga, não é? E essa reflexão que você fez aqui na nossa live com a gente, o que você recebe aí no consultório, que realmente o liberar é muito mais complicado e é o que vai para o consultório, é o que causa esse peso. E eu vou lá, nós estamos aqui em duas profissionais cristãs, não é? E eu vou lá em Deus também, não é, Wélida? Que Deus fala, eu educo aquele a quem eu amo. Exato. Gente, Deus está falando isso. Se eu educo você como pai, não é como filho que nós somos, é porque Ele nos ama. E tudo que a Wélida está falando aqui, nós trabalhamos também com as famílias nesse programa de Reforma em Família. Quais são os valores da sua família? Quais são as regras? Vamos escrever, vamos dar voz ativa para as crianças. Amei o que você falou, Wélida. Eu sempre brinco com os pais e falo assim, gente, quando é a semana que a gente fala sobre rotina e organiza a rotina, falo assim, olha, não pode ser um campo de concentração de Auschwitz, né? E a rotina também não pode ser a casa da mãe Joana. Por quê? Porque rotina é importante estabelecer. Todo lugar tem rotina, gente. Todo lugar tem rotina. Por que eu acho que a minha casa, o meu lar, que é o núcleo da sociedade, não vai ter rotina, não precisa de regras, não precisa de limites, não é? Eu gosto muito daquele termo em inglês, o tough love, que é o amor firme. É o amor firme, que é o Wélida está falando aqui. E a gente foi para um lado, né? E aí eu queria te perguntar do outro lado, Wélida. Assim, quando eu, como família, decido, quer saber? Eu vou aproveitar toda essa pandemia, todas essas coisas que estão acontecendo agora, vou pegar esse limão e vou fazer uma limonada. Eu quero fazer uma reforma na minha família, eu quero procurar ajuda externa, eu vou entrar num programa, eu vou, sair desse limão azedo e eu vou fazer alguma coisa na minha família de diferente. E aí a família começa a mudar, começa a ter valores, regras, estabelecer consequências, vai melhorar o estilo de vida. E na prática, no dia a dia, começa a ser diferente das outras famílias. No que come, muitas vezes no que veste, muitas vezes no que assiste.
Então, começa a ser diferente, como aquela historinha lá que eu estava falando, que eu e o Paulo, né, muito diferentes lá na Índia, a nossa cultura, o nosso físico também, e para eles também, nós éramos, na verdade, na nossa concepção, eles eram muito diferentes. Mas essas famílias, Wélida, que querem ser diferentes do que todo mundo é, como é que é essa história? Eles se sentem mais pesados, né? É uma educação mais pesada? Ou será que por eles tomarem essas decisões vai ficar mais leve, no começo é pesado? Como é que você enxerga isso na sua concepção? Então, todo o processo de mudança é um processo desafiador, porque mudar incomoda. Mudar não é fácil. E seja uma mudança grande ou uma mudança pequena. Olha só, vou dar um exemplo bem tosco. Se você cruzar o braço, né? Deixa eu subir aqui um pouco mais para vocês verem aqui. Não sei qual é a maneira que você cruza seu braço. Tem gente que coloca a mão direita por baixo e tem gente que põe a mão esquerda por cima. Então, e tem pessoas que fazem o contrário, tá? Aí, imagina, então, meu jeito natural é esse. A minha mão esquerda, ela vem por cima. Aí, eu vou te desafiar aí, né? Cruza aí seu braço, tá? Seu jeito natural. Aí, agora, eu quero que você inverta. Se você tá com o braço esquerdo por cima, coloque ele por baixo. E se você tá com o direito... Eu tô até perdida aqui. O direito por cima, muda, inverte. Percebe que fica esquisito, tá incomodado? A Valéria nem tá conseguindo fazer. Muito estranho. Muito estranho e fica incomodando. Parece que tem uma coisa esquisita. Por quê? Eu vou voltar, eu já vou voltar ao normal. E é uma mudança tão boba que incomoda a gente, que a gente fica todo perdido sem saber como que faz para cruzar o braço. Gente, uma coisa tão boba dessa, Valéria, você não consegue fazer essa mudança boba aí? Veja, se uma coisa tão boba dá trabalho, incomoda, a gente tem que aprender como é que muda o jeito de cruzar os braços. Imagine quando a gente quer mudar um estilo de vida familiar. Vai incomodar? Vai incomodar. Mas me diga uma coisa aqui, meu bem. Do jeito que está, já não está incomodando? Do jeito que as coisas estão indo, já não está chato, já não está esquisito, já não está funcionando, você já não está sabendo como fazer. Então, já está incomodado do jeito que está. E se mudar vai incomodar, então você tem que fazer uma escolha. Você vai escolher qual incômodo você quer para você. Porque não mudar incomoda. E mudar também incomoda. Só tem um grande diferencial. Aqui incomoda, aqui também incomoda. Só que não mudar incomoda, mas não resolve os dilemas que existem dentro da sua família. Mudar também vai incomodar. Só que vai resolvendo, vai amenizando, vai abrindo outras oportunidades, vai te desafiando a crescer, vai fazendo a sua família entrar numa modalidade de maior funcionalidade, de maior felicidade. Então, a gente vai precisar escolher um incômodo, porque não mudar vai incomodar e mudar vai incomodar. Só que qual que você quer? Então, isso é extremamente importante a gente estar refletindo sobre isso, porque não pense assim que a gente vai ter uma varinha de 3 condões, que a gente vai dar os toquezinhos e tudo vai entrar nos eixos, tudo cheiroso, perfumado, maravilhoso. Isso é conto de fadas, isso é Hollywood, isso não é vida real. Vai incomodar, o filho vai te testar, você vai achar que você está fazendo tudo errado, do mesmo jeito que a mudança no braço, parece que estava tudo errado, vai ter muita coisa ruim. Mas a gente vai entrando no eixo, a gente vai encontrando os caminhos corretos e a gente vai encontrando uma maneira de termos uma família mais leve, mais feliz e principalmente mais
conectada, com vínculos afetivos mais sólidos e mais estreitos. E se você quiser uma receita para desenvolver saúde emocional dentro da sua casa, na sua relação com seus filhos, a grande receita que eu te daria seria o seguinte: estabeleça vínculos firmes, seguros, bem próximos com seus filhos. Quanto maior for os seus vínculos, quanto maiores essa conexão, maior vai ser o resultado que você vai colher para toda a sua vida. Então, nosso foco é estabelecer vínculos. Então, assim, não mudar incomoda, mudar também incomoda. Só que tem um que liberta, tem um que transforma, tem um que te leva para um processo de ter uma vida em família mais leve, em que as coisas começam a entrar num novo trilho e trazer resultados diferenciados para você. Uau, gente, olha isso. De qualquer forma, a gente acabou de ouvir aqui, de qualquer forma, você que está aqui nessa live, ou que vai nos assistir, se a gente está falando aqui sobre educação, se você está incomodado, a Wélida deu a resposta aqui, até com receita, para você usar aí na sua casa. É melhor. Eu tenho uma frase, Wélida, que eu ouvi esses dias, que tem tudo a ver com as decisões que, de uma certa forma, eu e o Paulo, a gente tem tomado nas nossas vidas em relação à missão, não é? Que fez com que a gente fosse lá para o outro lado do mundo, né? Lá para a Índia, e Deus nos deu tantas experiências de presente. Na zona de conforto, nada acontece. Na zona de conforto, as coisas não acontecem. Então, quando você quer mudar, as famílias que estão aqui e já estão incomodadas do jeito que está, gente, olha, não vai acontecer nada. Agora, quando você começar a mudar, tenha certeza que vai ser para melhor. Apesar de, comentaram aqui, Elida, puxa, eu comecei a mudar e o pessoal tá achando que eu tô doida. Comecei a mudar e a família não tá gostando. Então vai ter esse incômodo, realmente. Mas vai valer a pena, com certeza. Porque estar do jeito que está, nada vai acontecer e você tá incomodado do mesmo jeito. Então, essas famílias, que é o que a gente está comentando aqui, que querem mudar, fazer coisas diferentes, sair do ponto A e ir para o ponto B, inclusive, sobre a culpa. Eu gosto muito de compartilhar isso com as famílias, porque a culpa, não é? As mães, às vezes, muitas vezes o casal vem se arrastando assim no chão da culpa, no chão da derrota. Sou a pior mãe, entro nos Instagrams das minhas amigas, todo mundo plena lá, e eu, vassourex, né? Me sentindo uma vassoura dentro de casa, e vejo as outras famílias com ministérios maravilhosos, e eu não consigo nem fazer uma granola dentro de casa. Então, assim, isso muitas vezes é tóxico pra gente. E não é o real, não é o real, porque a grama do outro tá verde, porque você tá olhando de longe, não é? E aí eu falo, gente, vamos sair desse ponto A, você tá aqui de chão da derrota, da culpa, e vamos pro senso da responsabilidade. Porque os pais, não é, falam muito, eu sou culpado, eu sou culpada, Não, você é responsável. Você é responsável. Eu vou lá para Gálatas 5, não vejo o fruto do Espírito, amor, paz, fé, domínio próprio, culpa, não é? Mas o senso de responsabilidade é importante. E a gente vai além. Então, nós estamos aqui com a Wélida, com a experiência fantástica que ela tem como escritora, como psicóloga, não é? Como palestrante, como mãe, como uma mulher de oração, de madrugada, sabe? E ela tá aqui falando pra gente, sai desse lugar. Sai desse lugar e vamos para um outro, vamos caminhar para um outro lugar. E aí a gente vai além. A gente sai da culpa, a gente vai para o senso da responsabilidade e nós acreditamos como ministério na alegria da responsabilidade. Porque eu vou lá para Salmo 127 e eu falo o quê? O que eu vejo lá?
Felizes são aqueles que têm muitas flechas na sua aljava. E as flechas comparadas aos filhos. Então, isso é muito, muito especial. A mudança, ela é importante. A Wélida está aqui falando isso para nós. Uma mudança prática, uma mudança de atitude, onde você traz, não é, essa alegria da responsabilidade para o seu lar, para que os seus filhos se sintam mais o quê? Mais protegidos. E aí eu queria te perguntar, né, no nosso roteiro aqui de perguntas, você tem alguma experiência, Wélida? Eu sei que eu amo suas histórias no Instagram, sempre você tem umas histórias assim que a gente fica querendo saber o final, querendo... Que história hoje, não é? Ou alguma experiência que você poderia compartilhar com a gente de alguma mudança que talvez você tenha feito em família, uma mudança profissional, pessoal, e que valeu a pena, sabe? Mas que para os outros ficou parecendo meio negócio meio de ponta cabeça, assim, meio estranho. Não sei, que decide aí a sua... Então, eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de fazer mudanças na minha vida, né? Eu não sou muito de manter rotinas por muito tempo. E tem várias mudanças que eu já fiz. Mas assim, muitas vezes a gente quer fazer mudança porque mudar é um comportamento. E às vezes a gente não consegue fazer a mudança porque a gente fica lutando contra o comportamento. Eu não quero mais fazer isso, ou eu quero fazer determinada coisa e não consigo. E aí a gente fica lutando contra o comportamento. E eu digo que lutar contra o comportamento é lutar contra o gigante errado. E você só muda um comportamento se você mudar o que dispara esse comportamento. E o que dispara os nossos comportamentos são os nossos pensamentos. Então, enquanto não houver uma mudança no meu pensamento, eu não vou conseguir fazer uma mudança efetiva no meu comportamento. A gente até consegue mudar uma semana, né? Cruza os dedos, a partir de hoje eu não vou mais fazer tal e tal coisa. Ou a partir de hoje eu vou começar a fazer exercício físico todos os dias e tal. Mas enquanto não há uma mudança aqui, não há uma mudança efetiva. Eu gosto muito daquele texto lá de Romanos 12, 2, que diz: transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Ou seja, se você quer uma transformação, tem que mudar, tem que renovar os seus pensamentos. Enquanto você estiver com os pensamentos velhos, você vai continuar tendo os comportamentos velhos. Então, precisa de uma renovação de pensamentos. E aí, o que acontece? Uma mudança aqui que eu fiz, que eu acho assim, que o pessoal me acha meio doida por isso, né? Mas, enfim, para mim é algo que eu curto muito e é bem prazeroso. Eu gosto muito de algum tempo para cá, né? De alguns anos para trás, eu percebia que na minha rotina eu fazia muitas coisas, normal de mãe, né? De quem trabalha, enfim. Eu fazia muitas coisas para diversas áreas da minha vida, mas eu não tinha tempo para mim, para as coisas que eu queria fazer para mim. E aí o que acontece? Eu tinha uma lista de coisas para fazer e eu ia dormir me sentindo culpada porque eu não tinha dado conta de fazer tudo que eu queria ter feito e acordava sempre me sentindo atrasada porque eu tinha tanta coisa para fazer e não conseguia. Estava acordando uma hora daquela e não conseguia, não iria conseguir dar conta de tudo que eu precisava fazer. Mas aí eu comecei, né? Eu percebi que eu estava assim, numa fase bem ruim por conta disso. Aí identifiquei que era isso, né? Ia dormir com uma sensação de culpa e acordava me sentindo culpada porque já tinha atrasada. Estava atrasada. E aí o que aconteceu? Começou a me incomodar muito o fato de eu comecei a falar muito assim para o meu marido: olha, se eu fosse dona do meu nariz, eu ia fazer tal e tal coisa, eu não ia fazer isso que eu tenho que fazer agora. Se eu fosse dona do meu nariz, eu não ia agora fazer tal coisa e tal. E aí eu fiquei incomodada com aquilo, né? Falei assim, gente, uma mulher de 40 e tantos anos, né, que não é dona do nariz ainda, será que algum dia na vida eu vou ser dona do meu nariz?
E aí eu descobri, se bem que isso já aconteceu jamais há bastante tempo, né? Eu não tinha nem 40 anos ainda, que se eu levantasse mais cedo do que o horário que eu geralmente acordava, se eu tivesse um horário para acordar e fosse um horário bem cedo, que seria uma oportunidade de eu fazer coisas que eu estivesse a fim de fazer sem ter WhatsApp, sem ter telefone, sem ter paciente, sem ter filho, mãe, mãe, sem ter o marido chamando, sem nada. Seria um tempo que eu poderia chamar de Tá. meu. Dona do seu nariz. Que você seria Nossa, dona do seu seria o tempo do meu nariz. Aí neto do seu nariz. Aí eu falei assim, eu vou testar esse negócio. E aí eu marquei, na época ainda minhas crianças eram bem pequenas, mas eu sempre estabeleci uma rotina deles irem dormir muito cedo. Eu acho, na minha concepção, criança tem que dormir cedo. Então, 7 horas eu já estava começando a rotina de sono e tal, porque assim, para mim, se tudo desse errado, 9 horas eles estavam dormindo. Então, se tudo desse errado, 9 horas estava dormindo. Se tudo desse certo, sete e Muito meia, bom, muito bom. sonho, né? 7 e meia estavam dormindo. E aí eu teria o tempo livre. E aí o que acontece? Eu colocava eles para dormir e eu ia, então, seria o meu tempo. Só que no final do dia eu já estava cansada, eu estava irritada do dia inteiro correndo atrás de menino, fazendo um monte de coisa. Tinha coisa que eu não tinha terminado de fazer, que eu tinha que fazer e tal. E aí eu não conseguia ser dona do meu nariz. Então eu colocava eles para dormir cedo, só que aí eu ia fazer um monte de coisas que não Um eram monte as de coisas outras que eu coisas. queria que fizesse. E aí o que eu fiz? Eu inverti isso. Eu coloquei as crianças, continuei colocando eles para dormir cedo, mas eu comecei a dormir mais cedo também, para acordar mais cedo, para ser dona do meu nariz. Aí eu estabeleci o horário para eu acordar. Vou acordar às 5 da manhã. E coloquei lá e comecei, então, a acordar às 5 da manhã. Gente, falei assim, por que ninguém nunca me contou que isso era tão bom, tão especial? Segredo. Nossa, as crianças dormindo, aquela paz. Ouvir os passarinhos cantando quando o sol está acordando, está amanhecendo, ver os primeiros raios de sol e acordar e pensar assim: uau, agora eu tenho um tempo para mim, o que eu quero fazer? Ó, que pensamento, né? Para quem é mãe com filho pequeno, né? É o sonho de É consumo. luxo, luxo, luxo. Comecei a me sentir a mulher. E aí o que acontece? Eu comecei, então, eu sempre gostei muito de ler, e de escrever também. E aí foram tempos bastante especiais em que eu acordava, começava a fazer minha devoção, e aí eu já ia emendando nas minhas leituras, não nas leituras de trabalho. Aí começava a escrever aquilo que eu gostava de escrever e tal. E quando as crianças acordavam, nossa, meu dia já tinha rendido muito. Eu já Já estava tá plena, já permitido. estava com o café da manhã arrumado, já tinha resolvido a minha vida e estava pronta, então, para receber os meus filhos e começar a minha rotina normal. E isso fez sentido para mim durante muito tempo, até que eu comecei a gostar tanto desse negócio de ser dona do nariz, que eu falei assim, eu vou acordar mais cedo, para eu ter mais tempo dando conta do meu nariz. E aí fui diminuindo, né, esse tempo e passei a acordar 4h30, às vezes às 4 horas. E tem sido momentos muito especiais e que eu sei que tem gente que olha e fala assim, nossa, mas que absurdo acordar 4 da manhã, 4h30, Tá às vezes louca? está Tá frio. doida? Você tá louco, uma hora dessa é o melhor sono que existe. E assim, hoje minhas crianças não são mais pequenas, né? Na realidade, nem são mais crianças, né? São dois adolescentes. O Wesley vai fazer 15 anos e a Sophie vai fazer 12 anos agora o mês que vem. E ele já, né, já saiu daquela fase que exige tanto da gente, mas eu vivi isso quando eles eram bem pequenos, né, de madrugar, e me fez tão bem que hoje eu continuo ainda mantendo essa rotina
porque é algo que faz sentido para mim. Então, eu madrugo tendo muita coisa para fazer ou não tendo muita coisa para fazer, se bem que essa é uma modalidade que é bem rara na minha vida, não ter muita coisa para fazer. Mas, assim, é um momento muito especial que eu acordo, que eu venho ter meu momento com Deus, me preparar espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. E quando o dia começa, de fato, quando é ali 8, 9 horas da manhã, meu dia já está tão adiantado que é uma coisa. E eu sei que as pessoas acham que isso é loucura, né? Mas para mim não é, e tá tudo bem, né? Eu tô feliz, os outros estão felizes tendo o horário deles, ou não, não sei, mas para mim tá ótimo. Eu falo assim, Gente, ó, essa. quando eu morrer, eu vou ter muito tempo para dormir. Agora eu quero viver. Boa, boa, boa. Gente, e você sabe, Wélida, que você contando isso, né, eu também sou das madrugadas, assim, eu também acordo 4 ou 4:30 da manhã. E o pessoal acha muito louco isso. Só que é um segredo para mim, eu tenho isso como um segredo do sucesso do meu dia, da minha vida espiritual, da minha vida profissional, da paz que eu sinto, porque assim, não é porque eu acordo às 4 horas ou 4:30 que o meu dia vai ser flores, vai ser. Não, mas a forma como eu reajo, não é? Como eu vou lidar com o meu dia, com as pessoas que eu converso, é totalmente diferente. E o segredo de um dia feliz, não é, gente? É a noite anterior. É exatamente o que a Wélida falou agora. Então, não queira você dormir meia-noite e achar que vai acordar às 4 da manhã plena, né? Não. Então, dormir cedo, acordar cedo, a rotina, o que a Wélida falou, saber cuidar de nós. Então, eu falo muito isso para as famílias que estão com a gente. Panelas de pressão, que está sempre no fogo alto, uma hora vai explodir. E quando, não sei se vocês já viram foto, já passaram por essa experiência terrível de panela de pressão que explode, destrói o fogão, né? Às vezes estraga a cozinha e queima as pessoas. Então, ninguém quer queimar quem está perto da gente. Quem sempre está perto da gente? O cônjuge, os filhos, grudado, não é? Então, aí ninguém quer queimar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, quem está pertinho da gente. Então, é bom fazer o que a gente gosta, não é? Ter uma vida equilibrada, uma rotina. Mesmo que as pessoas achem que você tá meio doida, meio doida. Um mundo de ponta cabeça. No meu Enfim, celular, quando ele desperta, né? Então aparece lá, eu coloquei uma mensagem no horário dele despertar. Tá lá escrito assim: hora de começar a viver. sério, que bom. Então ele toca lá, a hora que eu vou desligar ele, tá lá, hora de começar a viver. Eu falei, yes, agora é minha Que hora, delícia. eu posso fazer o que eu quiser agora e tal. O nariz é meu. O nariz é meu, eu escolho o que eu quero fazer. E sabe, eu sei que cada um tem uma realidade, cada pessoa está passando por uma fase da vida diferente. E a gente tem que respeitar os nossos processos, né? A gente não tem que se comparar com o outro, mas a gente tem que respeitar os nossos processos de desenvolvimento. Agora, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental, e você falou um pouco sobre isso, Valéria, é que assim, muitas vezes a gente está tão preocupado em cuidar de tudo e de todos que a gente esquece de cuidar da gente. É. E a Bíblia diz assim: ama teu próximo como a ti mesmo. E aí a pergunta é: se você amar os seus filhos, posso perguntar? Posso? Sim, sim. Se você amar o seu filho do mesmo jeito que você ama você, vai estar ok? Se você amar a sua casa do mesmo jeito que você se ama, a sua casa vai estar ok? Se você Uau. cuidar do seu marido, do seu casamento,
do mesmo jeito que você cuida de você, seu casamento vai estar ok, vai estar power, maravilhoso. Percebe que a gente coloca tudo na frente, a gente fica lá no final da fila do pão. Quando é que a gente entra na fila do pão? Porque às vezes a gente nem entra na Se fila é do que pão, entra, se é porque que fala entra. assim: quem sou eu para estar nessa fila do pão? Então, veja, a gente põe tudo e todos na frente e fala assim: eu não tenho tempo para mim. Não, ou seja, eu não mereço isso. Só que ninguém entrega para o outro aquilo que não tem. Você quer entregar amor para sua família. Como você vai amar a sua família se você não ama você? Ama a sua família do mesmo jeito que você se ama. Aí você, não, é porque eu amo muito meu filho, meu marido, minha casa, meu trabalho, meu cachorro, meu papagaio, meu não sei o quê, que eu não tenho tempo para mim. Isso não é amor, porque ninguém entrega aquilo que não tem. Isso é vaidade, isso é medo, isso é insegurança, isso é um monte de coisa, menos amor. Porque para amar, você precisa ter amor dentro de você, amor por você. Porque quando eu não me amo, eu entro em um relacionamento e que esse relacionamento ele não está equilibrado, porque eu amo excessivamente alguém, então esse amor pelo outro tá lá em cima, só que o meu amor próprio está lá embaixo. Isso você não vai ter equilíbrio nunca nesse tipo de amor, nem no cuidado, nem na valorização. E aí o que acontece? O tempo vai passando. E aí a gente ouve muito assim: nossa, eu entreguei tudo por esse casamento e descobri que eu passei a vida inteira recebendo só migalhas do meu marido. Recebi traição, eu não estou jogando praga em ninguém, tá, gente? Eu só estou falando o que eu ouço no consultório. Eu dediquei a minha vida toda para os meus filhos e agora o que eu estou recebendo em troca? Por quê? Porque você entregou aquilo que você não tinha. Você entregou, você não entregou o amor genuíno, você entregou as suas inseguranças, os seus medos, as suas projeções. Só que a gente não entrega amor, porque se eu não me amar, eu não tenho amor, eu não tenho como dar aquilo que eu não possuo. Então, a Bíblia diz, Jesus, ele é sábio demais, equilibradíssimo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, você precisa se amar, porque quando eu me amo, eu vou amar o outro no mesmo padrão. E um outro detalhe, eu vou estabelecer uma relação de equilíbrio. Gente, ninguém nunca vai te amar mais do que a mesma quantidade de amor que você tem por você. Ninguém nunca vai te valorizar mais do que o tanto que você se valoriza. Vou dar um exemplo aqui. A Valéria está com um óculos aí bem chique, tá? Esse óculos aí, uvinha. Digamos que A eu cor falo preferida. assim, tá? Digamos que é um óculos assim, mega power, tá? Que, sei lá, custou aí uns 5 mil reais. Aí eu chego para Valéria e falo assim: Valéria, amei seu óculos. Me vende seu óculos, eu te pago 5 reais. Cincão, tá? E você me vende o seu óculos, porque eu amei o seu óculos. A Valéria Como? vai ouvir isso e vai falar assim: gente, Ofensa. que ofensivo foi isso? Ela acha que meu óculos, caro, paguei 5 mil reais, ela quer me dar cincão e ainda tá achando que estou fazendo um grande negócio? Tá me oferecendo uma proposta irresistível? Que absurdo isso! E aí, evidentemente, ela não vai fechar esse negócio comigo. Agora, se na concepção da Valéria o óculos dela não vale 50 centavos e eu ofereci para ela 5 reais, meu óculos vale 50 centavos. Tem alguém querendo me dar 5 reais? Tá ótimo. Tá ótimo. E aí o que acontece? Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e a gente não encontra o nosso valor, porque eu não me valorizo. E porque eu não me valorizo, qualquer pessoa que me ofereça por mim
figuradamente, R$ 5, 5 reais. eu olho para mim e falo assim, gente, eu vou entrar nesse relacionamento, porque assim, tô fazendo o negócio da China, né? A coisa tá bom demais. Estão me oferecendo 5 por mim. Eu não mereço isso mesmo. Tô nesse relacionamento. E às vezes a gente passa uma vida num relacionamento abusivo, num relacionamento de sofrimento, num relacionamento de violência, de agressão física, emocional, sexual, espiritual. Por quê? Porque eu não me valorizo, porque eu não aprendi que eu tenho valor, que eu devo me amar. Então, é por isso que a mudança que você quer que aconteça dentro da sua casa vai ser consequência da mudança que começar a acontecer em você. Não espere que o outro mude. É você que precisa mudar, porque quando eu mudo, eu começo a estabelecer um padrão diferenciado e o outro, silenciosamente, é obrigado a ir se moldando a essa minha nova versão. Então, não fique esperando que a mudança comece com o outro, porque a gente já viu que mudar é difícil. Se eu que sei que preciso mudar, se eu que entendo a necessidade da mudança, se eu que quero a mudança, já é tão difícil mudar, qual é a sua chance de mudar? Quem não quer mudar, quem não entende que precisa mudar, quem não está nem aí para uma necessidade de mudança, a gente não tem chance nenhuma. Então, assim, muda você. Pare de amar só o outro, de valorizar o outro, de fazer tudo pelo outro, de cuidar pelo outro. Comece com você. Isso não é egoísmo. Egoísmo é quando é só para mim. Agora, o equilíbrio é amar o outro, sim, mas do mesmo jeito que eu me amo. Porque quando eu me amo, eu tenho condição de transbordar amor e derramar esse amor em forma de bênçãos dentro da minha casa. Que lindo, gente. Escrevam isso, assistam essa live de novo. Essa live vai ficar gravada nos nossos Instagrams, também lá no nosso YouTube. Então, assiste de novo isso, escreve isso, sabe? Eu falo muito isso, Elida, para as famílias, que quando eu cuido de mim, eu cuido de quem eu amo. Se eu amo os meus filhos, eu preciso cuidar de mim. E para cuidar de mim, eu faço o quê? Eu faço essas dicas aí, essa receitinha que você deu de felicidade, não é? Quem vive isso sabe que é mais leve, é uma educação mais leve. Você separar um tempo para fazer o que você gosta. Então, para quem está aqui, nós temos um programa chamado Reforma em Família. E essa semana, não é? É semana, gente, de festa, olha. A tua bexiga aqui, que eu mostrei no começo da live. A gente está no lançamento do nosso livro, que fala exatamente sobre essas questões. Sobre família com propósito, família de missão, sabe? Família que quer cuidar, eu quero cuidar de mim. E esse programa que nós temos, não é? A Wélida já conhece esse programa. Se ela está aqui com a gente, é porque ela apoia a gente, porque ela gosta do que a gente faz e nós nos sentimos privilegiados por isso. Porque olha o know-how que a Wélida tem, não é? E esse programa são 10 semanas práticas. Começa com Deus. Culto familiar, é o culto que a gente conversou aqui, é o segredão. Eu falo, né, Wélida, é o pulo do gato. É você saber que o seu dia feliz começa na noite anterior. É você ter um tempo para Deus, no seu culto particular. Segunda semana, questões pessoais. A gente faz uma lista junto com as famílias. Coisas que eu gosto de fazer sem os meus filhos. Aí é tão engraçado, Wélida, tem família, aí tem os dois grupos assim. Tem família que a mãe, o pai não consegue nem começar a lista, não sabe. Se perdeu lá, desde que os filhos não sabem começar a lista. Tem outras famílias que falam assim para mim, quantas páginas? Coisas que eu gosto de fazer sem os meus filhos. Nossa, quantas páginas? Mas depois tem que colocar em prática, não é?
Depois tem que ser dona do seu nariz, saber separar esse tempo. E aí a gente vai numa crescente, semana 3, como ter parceria no casamento. Aí a gente vai para a rotina, semana 4. Entramos no como organizar uma rotina flexível, equilibrada. Entramos na trilogia que eu falo, que é a trilogia do amor e da obediência. Como organizar valores, estabelecer regras e organizar, não é colocar em prática as consequências quando essas regras são quebradas. Aí nós falamos sobre disciplina, penúltima semana, estilo de vida, família saudável. Gente, quem segue a Wélida, vê que a Wélida, olha, 5 da manhã, às vezes você tá tirando foto lá, gente, olha só, suada, não é? Então, estilo de vida, exercício físico, boa nutrição, dormir cedo, que é o descansar, beber água, a luz solar. E a gente termina essas 10 semanas com o discipulado. Então, como eu posso discipular outras famílias? Enfim, nós conversamos sobre, aqui com a Welly, da educação leve. É possível? Ela respondeu aqui. Em tudo isso que ela falou, é possível. Nós acreditamos numa educação mais leve, nós acreditamos em uma família feliz. Não é família perfeita não existe, tá certo? Não conheço, a Aida tá, né, eu também não conhece. Mãe perfeita. Nem mãe perfeita, né? Então, agora, mãe feliz, pai feliz, família feliz, é possível. Então, e mais leve, não é? Uhum. Wélida, muito obrigada por tudo que você comentou aqui com a gente. Quem quiser saber mais sobre esse programa, quem quiser o livro, né? A gente está aqui, a Wélida, como nossa convidada super especial, abrindo essa semana de festa do lançamento do nosso livro. Pode nos procurar aqui na minha bio, não é? Valéria.cita, e lá você vai clicar, saiba mais. E aí nós vamos ajudar vocês a entender um pouquinho como ouvir mais sobre as histórias lá da Índia, como entender mais sobre esse programa. Quem é do nosso grupo aqui, não é? Que segue a gente, segue a Wélida, gente. Segue a Wélida, vocês vão amar as histórias dela, todas as coisas boas que ela fala todos os dias. O programa que ela tem também, talvez você pode falar um pouquinho também sobre o seu programa, Wélida, e deixar uma mensagem aqui para as famílias para a gente finalizar a nossa live. Ok. O programa que eu lancei, né, há 2 semanas atrás, é um curso, na realidade são 2 cursos em um, sobre ansiedade e depressão, que é meu foco de trabalho nas redes sociais aqui. A gente vem ajudando as pessoas, né, nesse contexto de pandemia, muitas pessoas vivendo transtornos emocionais, principalmente depressão e ansiedade, e tem assim me mobilizado muito essa questão de tanta gente em sofrimento, e a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a profissionais e tem condições de fazer um tratamento adequado. E eu decidi, então, por conta da pandemia, de tornar as minhas redes sociais uma extensão do meu consultório. Então, eu tenho compartilhado com as pessoas formas de como elas podem trocar doença emocional por saúde emocional. Então, a gente traz aí orientações, traz dicas. Eu fiz há uns 20 dias atrás, a gente teve uma jornada, foram 4 dias, bem intensos de muitas orientações. E aí tem um grupo que entrou para o curso, a gente está aí já na 4ª semana, não, na essa terceira, que hoje eu estava gravando aqui algumas coisas para a 4ª semana, a gente está na 3ª semana do curso, e tem sido uma bênção, testemunhos já lindíssimos de pessoas que já estão assim passando por transformação, porque muita gente tem muitas dúvidas e muitos mitos a respeito de depressão e ansiedade. E quando a gente começa a ver que coisa simples que a gente faz pode mudar a nossa vida emocional, nos ajudar a vencer a depressão e a ansiedade, isso realmente é muito significativo. E é basicamente o trabalho que eu tenho feito aqui nas minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem me seguir, serão todos muito bem-vindos, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube também. Bom, para finalizar,
Eu quero finalizar com aquele texto que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei que no contexto original desse texto, está se referindo a Jesus como a fonte da verdade, porque na realidade ele é a fonte de toda a verdade. Mas eu gosto muito de pensar nesse texto, nos alertando sobre a importância de nós buscarmos conhecimento. O conhecimento nos liberta. E muitas vezes a gente fica preso a medos, a sentimentos de culpas, a inseguranças, a falta de orientação, porque a gente não vai em busca de conhecimento. Mas quando a gente se permite abrir e ter acesso a conhecimentos, como por exemplo, a Valéria citou aí o curso que ela disponibiliza, né? 1, 2, 3, e que traz tantas informações, tanto conhecimento, isso nos liberta de erros, nos liberta de insegurança, nos liberta de sentimentos de culpa, nos liberta das nossas limitações, das nossas fragilidades, e isso faz com que a gente acaba, através desse conhecimento, tendo uma vida muito mais livre, muito mais leve, porque ao termos esse conhecimento, isso nos liberta da nossa ignorância, né, no termo correto da palavra, que é a falta de conhecimento, né? Então, o conhecimento nos liberta da nossa ignorância e isso nos leva a ter uma vida de muito mais leveza para com a gente mesmo, sem a gente estar se culpando tanto, e uma vida de muito mais leveza dentro de casa com as pessoas que a gente mais ama. Então, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Que tipo de conhecimento você precisa se apropriar? Está precisando de mais do conhecimento, do grande conhecimento, que é o conhecimento de Deus? Busque mais a Deus. Ore mais. Tenha um programa de buscar mais de perto o conhecimento de Jesus, que isso com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida e na vida da sua família. Mas você está precisando de mais conhecimentos, de mais orientações. Eu sei que a gente, como eu disse no início, a gente vive na era da informação, mas nunca estivemos com tanta falta de conhecimento. A gente tem muita informação, mas a gente vive a geração da falta de conhecimento. Então, o que acontece? Você está precisando de conhecimento para saber como manter o seu relacionamento familiar mais leve. Busque pessoas que de fato possam te ajudar. E eu não tenho a menor insegurança de indicar a Valéria ou o Paulo, que fazem um trabalho sério, conheço o programa deles, e sei que de fato é algo que pode fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, e de fato trazer essa leveza e essa assertividade aí dentro dos seus relacionamentos familiares. Existem muitas outras ferramentas também, mas eu acho que hoje a gente precisa focar nisso, buscar conhecimento. Isso não é demérito, você não precisa se sentir inferior se você percebe que você precisa de ajuda. E muitas vezes a gente vai precisar de ajuda e tá tudo bem. E tá tudo bem a gente buscar ajuda, ajuda profissional, ajuda de um médico, de um psicólogo, de um educador, tá tudo bem. O problema é quando a gente fica insistindo nos nossos erros, muitas vezes até por vaidade, por se achar, mas o que as pessoas vão achar de mim se eu estiver procurando ajuda? Eu sou bom o suficiente. Só Deus é bom o suficiente. Todos nós temos as nossas fragilidades. E buscar ajuda é um ato de dizer: eu quero entregar o melhor para minha família. Então, busque ajuda, busque mais conhecimento. A gente está o tempo inteiro crescendo, se desenvolvendo. Você
você já esgotou suas ferramentas, vai em busca de ferramentas novas, porque você precisa, mas principalmente porque você e a sua família merecem o que há de melhor para que vocês possam viver um relacionamento familiar muito mais leve e muito mais próximo da vontade de Deus para a vida de vocês. Amém, amém. Amiga, muito obrigada. Que mensagem maravilhosa essa mensagem é bem forte mesmo. Obrigada, não é, pelas suas palavras de carinho, aí de confiança também no que a gente faz, realmente a gente faz com muita seriedade, porque quando a gente faz para Deus tem que ser melhor, não é? Tem que ser muito mais energia, muito mais amor e dedicação, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Então, nós queremos deixar aqui também para as famílias que estão aqui nos assistindo e que vão nos assistir. Se você quiser saber mais sobre esse programa Reforma em Família, ou se você quiser receber as informações dessa semana, hoje a Wélida fez aí, abriu com chave de ouro essa nossa semana de festas, o lançamento aí do nosso livro, O Meu Mundo de Ponta Cabeça, a nossa experiência lá na Índia. Amanhã nós vamos estar com o pastor Michelson Borges, falando sobre adoração no tempo do fim, culto familiar. Como que é lá na Índia? Lá na Índia são vários deuses. Hoje a gente falou um pouco sobre as diferenças também, sobre essa leveza na educação. Então, se você quiser saber mais, vai lá aqui no meu Instagram, na minha bio, e clica lá, quero saber mais. Então, nós deixamos aqui também o nosso WhatsApp, a Wélida tem todos os nossos contatos também. E quero deixar um abraço para todas as famílias que ficaram aqui com a gente nessa live. Gente, educação leve é possível? É possível, com certeza. Então, Wélida, muito obrigada. Você, né, tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por você. Que Deus continue abençoando o seu ministério, todo esse programa lindo que você tem feito também, e a sua família, seus planos, tá bom? Amém. Gente, até amanhã, na nossa próxima live, tá bom? A gente continua falando sobre educação de ponta cabeça. Durante a semana toda, mas vai ficar aqui gravado os nossos Instagrams. Um beijo. Tchau, pessoal.